Começando a nossa terceira, a nossa terceira live de aquecimento da semana Viver da Dança. Se você está chegando, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui, ter você como minha grande companhia para refletir, discutir, pensar e construir essa jornada para ser bem remunerada, reconhecida e feliz como professora de dança. Que prazer ter você. Isso aqui é um evento de aquecimento. Oi, Mari! Estamos com uma visita ilustre, Mariana, lá do Canadá, fisioterapeuta, também da área de saúde. Seja muito bem-vinda. Renato, seja bem-vindo. Norlise, bem-vinda também. Então, a gente está fazendo essas lives de aquecimento para se preparar para o nosso evento, né? Que é a Semana Viver da Dança, um evento que eu já faço há alguns anos. E esse evento foi concebido pensando em criar um espaço de compartilhamento para a gente conversar sobre tudo que envolve esse nosso mundo, né? De viver da dança, de dar aula, de cuidar das nossas alunas. Então, oi Eliane, professora de dança também, oi Cláudia, sejam todas bem-vindas. E a gente vai ter durante todas as noites, às 21 horas, essa semana e a próxima, essas lives de aquecimento, sempre com assuntos que a gente sabe que são assim, ou dificuldades, desafios, ou grandes desejos, né, das professoras, e que são comuns a quem vive esse mundo de sala de aula. Então, eu espero que você aproveite, eu espero que você pegue aí papel e caneta, tenha muitos insights. Quero pedir para quem está chegando que aperte no coraçãozinho aqui embaixo para me ajudar a falar para o Instagram que esse é um conteúdo de importância, de relevância para o nosso público, né? Que avise aí que a gente já está ao vivo e quero contar com vocês para isso, tá? E se você conhece alguém que tem vontade de se tornar professora, tem vontade de dar aula, tem vontade de melhorar a sua prática, né, como professora, já dá aula talvez, eu peço que você vá no aviãozinho que está aqui embaixo e encaminhe essa live, esse material, convidando alguém para estar aqui. Eu sempre digo que quando a gente compartilha, obrigada, tô vendo os coraçõezinhos aí pipocando. Sempre que a gente compartilha, né, gente, fica mais fácil o caminho, fica mais fácil a jornada, o peso diminui um pouco. Da gente pensar que tem alguém que faz a mesma coisa que a gente, às vezes até numa outra cidade, numa outra realidade, e que passa pelos mesmos desafios, que tem os mesmos medos, né, os mesmos receios, isso tudo dá uma aliviada muito boa no coração, né? Então, eu gosto desse espaço de compartilhamento, eu sempre curto demais as lives de aquecimento da Semana Viver da Dança, porque eu acho que acalma a gente, né? E a nossa vida é tão dinâmica como professora, na verdade, muda o tempo todo, né? Então, por exemplo, como a pandemia mudou a nossa atuação. Vocês concordam? Oi, Fernandinha, boa noite. Ó, a Fernandinha vai ganhar o prêmio da assiduidade, gente. Ela tá aqui toda noite. E já é minha aluna, viu? Esse detalhe é importante. Ela já faz o curso. Oi, Gisele. Oi, Dani. Sejam todas muito bem-vindas. Então, eu acho que a pandemia trouxe pra gente um monte de coisas novas, né? Eu, por exemplo, tinha uma academia eu fui dona de academia durante 21 anos, e desta academia, inclusive, e a pandemia, infelizmente, como eu estava muito posicionada para o público sênior, que é o público que eu gosto de trabalhar, infelizmente com a pandemia eles não voltaram, gente. E os meus custos eram altíssimos, não tinha condição. Oi, Cris, boa noite, seja bem-vinda. Não tinha condição de eu continuar, né? Então, essa foi uma das coisas que mexeu muito. Eu tive que voltar um pouco a minha fase de professora, né? Me lançar no mercado novamente, fazer isso que eu vou ensinar hoje para vocês, negociar, né? Negociar como é que eu ganho, o que eu faço. Ó, a Eliane tá compartilhando aí. Eu comecei a dar aulas online, nunca imaginei isso. E aí já é outra realidade, né, Eliane? Natália chegando, Simone, sejam bem-vindas. Então,
Muita gente migrou para o online. Muita gente acabou saindo das academias e virando dono do seu próprio negócio, né? Indo para escolas, para parques, para praças e fazendo toda a gestão da sua própria turma, porque as pessoas às vezes não queriam continuar fazendo exercício, queriam ter algum contato social, mas não queriam de forma alguma ir para um espaço fechado. Então, quanta coisa mudou com a pandemia, né, gente? E aprender a negociar é uma das coisas que a gente tem que fazer o tempo inteiro, principalmente em momentos de crise, em momentos de dificuldade, porque uma má negociação, uma negociação mal feita, pode comprometer 1, 2 anos de trabalho, né? A Mariana, eu ainda vou usar a dança para tratar meus pacientes idosos aqui no Canadá. Nossa, Mari, imagina, hein? Sabe, Mari? Olá, Bandeira Dança, seja bem-vinda. Você sabe, Mari, que eu tenho uma amiga daqui de Brasília que ela atua ainda, né? E na época já atuava em hospitais. Um dia ela veio me contar super emocionada que ela estava com uma paciente numa fase muito difícil, né? De uma doença muito aguda, uma fase muito aguda da doença, numa UTI. Aí ela falou assim: Roberta, eu não tenho formação em dança, eu sou fisioterapeuta, mas ela estava precisando tanto se alegrar, precisando tanto de uma dose assim de felicidade, de prazer, que eu peguei uma caixinha de som, né? Ela até falou assim, fiquei meio escondida, porque imagina, numa UTI, né? Ela, fisioterapeuta de UTI, colocou lá a caixinha de som com uma musiquinha, e aí ela pediu para essa paciente ficar em pé e elas dançaram juntas. Menina, ela não contou isso, com o olho cheio d'água. Era ela chorando de um lado e eu chorando do outro, né? Porque a gente sabe o quanto que faz diferença esse elemento emocional que a dança traz, né? E principalmente para pessoas que estão muito abaladas, muito com a saúde muito fragilizada, com o emocional muito fragilizado, que elas param para pensar na vida toda, né, gente? E a música, né, a dança, essa cumplicidade de dançar junto, trouxe para ela, assim, naquele momento, um ganho enorme. Então, Mari, se você tem essa vontade, eu recomendo que você pense com muito carinho sobre isso. Porque a música é terapia, né? Música é terapia, música traz, principalmente, eu falo, né, que eu gosto muito do público sênior, e eu falo sempre, eu dou sempre esse exemplo, eu prego muito, que eu acho que é um público que tem um potencial gigantesco e poucas pessoas preparadas para trabalhar com ele. Esse é um público, quando você bota uma música, por exemplo, da juventude, né, dos tempos de mocinha, de rapazinho, assim, de quando eu tava descobrindo as coisas, gente do céu, a pessoa viaja e volta todo aquele sentimento, né, bom daquela época da vida. Então, eu realmente... Seja bem-vinda, Dani, Nana, Valensco, não sei, Val, é Val? Seja bem-vinda Flávia Leal, seja bem-vinda Magda, seja bem-vinda Débora, Valéria. Que gostoso ter vocês aqui essa noite, gente. Bom, só recapitulando aqui o que a gente está fazendo para quem chegou agora. Essas são as lives de aquecimento para a Semana Viver da Dança, que é um evento online gratuito dedicado a ajudar professoras de dança e educação física a serem melhor remuneradas, serem mais reconhecidas e felizes com as suas atuações profissionais, tá? Então... eu tenho aí bastante tempo, desde 1995 estou em sala de aula, dando aula, gente, de dança sem parar. Então, é muito tempo de sala de aula acumulada, de experiência. Fui dona de academia, né? Fui sócia de academia, então trago também essa visão do outro lado, né? Que na verdade deveria ser o mesmo lado, mas assim, uma visão complementar, né? De empreender, de ter que gerar resultado, ter que pagar conta, e que eu acho que é super importante a gente parar para pensar nisso também. No primeiro dia nós falamos sobre 3 passos para dobrar sua hora-aula. Foi bem legal, a live tá salva aqui no meu perfil. No segundo dia, nós falamos, então nesse dia a gente falou sobre a trilogia divina de sucesso. Foi bem bacana, trouxe muitos questionamentos pra gente pensar, pra gente se fazer. Ontem a gente já mudou um pouquinho, né? A gente já falou sobre essa necessidade que a gente tem de pensar, né, de se fazer muitas perguntas, de passar pela fase de preparação, né, para perder o medo de abrir uma primeira turma, que é uma das coisas que
parece que não é tão importante assim, mas na hora de você fazer acaba sendo. Tem muita gente que às vezes fica com tanto medo que não abre a turma, né? Ela fica fazendo um curso atrás do outro e não abre a turma, né? Por quê? Porque tem medo da falha, tem medo daquilo não ser do jeito que ela gostaria, tem medo do fracasso. Palavra forte, mas é verdade. E hoje a gente vai falar sobre negociação, tá? Então, negociação tem muito a ver, eu já vou até aqui começar a entrar um pouquinho já no assunto. Negociação tem muito a ver com a sua capacidade de gerar resultado. Resumindo, eu vou começar e finalizar esse encontro de hoje falando sobre isso, porque eu acho que é muito, muito importante que você tenha isso em mente, né? A sua capacidade de gerar resultado. Poucas pessoas na nossa área que ainda não se tornaram ou não foram donas de alguma coisa, né, ou não assumem a responsabilidade por resultado, têm essa consciência de maneira muito forte. Então, o que a gente vê muito no nosso meio são pessoas que reclamam que estão sempre ganhando pouco, reclama que o mercado não valoriza, que as pessoas não valorizam, os clientes, os contratantes, mas no fundo a gente não vê essas pessoas tão comprometidas em gerar resultado, né, gente? E se você tem, eu sempre digo que todo mundo na vida, todo mundo deveria ter pelo menos uma experiência de ser dono de alguma coisa, que fosse uma carrocinha de cachorro quente, de pipoca, que fosse vender brigadeiro, qualquer coisa, porque essa pessoa ia ter que parar para fazer conta, para estabelecer meta, para se responsabilizar pelo resultado do final, pela meta, pelo faturamento, por ganhar o dinheiro, por pagar o custo, por fazer essa equação, né? Então, quando a gente não tem muito... Opa, desculpa aí, gente. Oi, Nanda, oi, Nicole, oi, Karine, sejam bem-vindas. Samir Personal, sejam bem-vindos também. Quando a gente não tem muito, pessoal, essa clareza, a gente acaba caindo numa armadilha, né, de ficar se vitimizando. Eu vou falar sobre isso. Deixa eu seguir o meu roteirinho aqui para eu não ir devaneando aqui com vocês, tá? Mas, então, essa coisa de reclamar, né, é um negócio que a gente vê muito no nosso meio, né, de ficar se lamentando, dizendo que as coisas não funcionam, ou que aquele segmento, que aquele negócio, né, tipo de negócio não paga bem, mas poucas são as pessoas que realmente se comprometem em gerar valor, em gerar resultado. E aí, eu sempre gosto de falar assim, se tem alguém que está se dando bem fazendo alguma coisa, significa, né, e se dando bem sendo reconhecido, estando feliz e sendo bem remunerado. Então, acho que esses são os 3 pilares principais para a gente poder avaliar, né, se um caminho está próspero ou não, se você tem uma situação próspera profissional ou não. Então, o que a gente vê é que as pessoas tendem a ficar reclamando e não assumem a responsabilidade pelos resultados que elas estão gerando. Elas sempre acham que a responsabilidade de alguma coisa, que o comprometimento é de outra pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era sócia da academia, eu tinha uma ferramenta que eu gosto demais e uso até hoje, que é o controle de frequência, né? Então, algumas pessoas chamam de chamada, que aí é um controle bem detalhado. Hoje mesmo eu sentei e gastei umas 2, 3 horas, investi em fazer contato com ex-alunas, perguntar, né? Porque eu viajei semana passada, então teve gente que viajou, teve gente que fez cirurgia, teve gente que ficou doente, teve gente que voltou de viagem, teve aluna nova. Então eu fui organizar todas essas informações, eu organizo numa planilha, né? Eu faço contato com frequência com as pessoas, por exemplo, que ainda não voltaram desde a pandemia. Teve gente que até hoje não voltou para a academia, está enfurnado lá dentro de casa. E aí eu faço esse contato com as pessoas, né? Eu vou atrás, eu pergunto como é que tá. Eu quero saber também como é que essa pessoa tá de saúde, de cabeça. Muita coisa aconteceu, teve gente que perdeu familiar, teve gente que tem familiares em situação de saúde delicada, não só por causa da Covid, mas por causa de depressão, de isolamento, né? Que fase difícil, né, gente? Então, eu não cuido somente das pessoas que estão fazendo a minha aula. Eu cuido também das pessoas que não estão fazendo a minha aula, né? Porque eu sempre acredito que o trabalho da gente tem o agora,
né, o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Essa pessoa pode não só voltar a fazer aula comigo, como também pode indicar alguém para fazer aula comigo, como pode simplesmente ter uma opinião positiva profissional ao meu respeito, e isso tudo tem valor para mim, tá? Então, hoje eu fui fazer esse controle de frequência. E eu me lembro que alguns anos atrás, um dia quando eu fui na minha academia fazer uma reunião com os professores para falar sobre a necessidade de fazer controle de frequência, teve professor que falou para mim que aquilo era um absurdo, que aquilo era função da academia, que ele não era pago, que ela não era paga para fazer controle de frequência, né? E eu fiquei assim muito chocada, não só com essa resposta, como com o modelo mental dessa pessoa, ou seja, ela achava que não tinha nada a ver com isso, que aquilo não era problema dela, né? Então eu falava, gente do céu, como é que para mim uma coisa é tão clara, é tão necessária, né? Tá tão ligada ao resultado do trabalho que eu faço, e para uma outra pessoa que tem a mesma formação que eu, acadêmica, né? Com certeza não tem a mesma experiência e não os mesmos valores profissionais, mas para ela tá tão distante dessa mesma compreensão. E com o tempo, né, o que eu consegui perceber é que essas pessoas acabaram não só por essa atitude, como por outras também, de não assumir responsabilidade sobre o resultado, elas não foram para frente, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente começar falando é isso. É você se responsabilizar por seus resultados e você ser capaz de gerar valor para uma empresa. E mesmo que essa empresa seja você, tá? Então, a base da negociação já começa por aí. Não adianta, escuta isso que eu vou falar agora, pelo amor de Deus. Não adianta você achar que merece ganhar mais. Não adianta, tá? Se a gente for por merecimento, ferrou-se, né? Porque quem trabalhar mais horas merece ganhar muito mais. Cada um entra num critério de bom senso ou de julgamento que fica difícil da gente avaliar. Mas é inquestionável que uma pessoa capaz de gerar uma turma cheia, de gerar fidelidade nas alunas, lealdade e percepção de valor, ela sim tem muito mais chances de ter uma boa negociação do que aquela que simplesmente acha que o trabalho dela começa na hora que ela chega e acaba na hora que ela vai embora, né? Não tem esse trabalho de bastidor, de cuidado. E a gente que é prestador de serviço, né? A gente tem que realmente se enxergar dessa maneira. Eu estou prestando um serviço que não começa somente na hora que eu estou ali com a pessoa. Ele começa, ele tem uma série de outras tarefas importantes que eu devo fazer para eu ser muito mais bem percebida pelos meus clientes. Então, essa eu acho que é primeiro passo para uma boa negociação. É você se fazer essa pergunta. Não é quanto eu mereço, não é se eu mereço, é qual é o valor que eu sou capaz de gerar para uma empresa. E quando eu digo valor, é tudo isso que eu falei aqui para vocês. É número de clientes, quantos clientes estão dispostos a pagar, qual é a maneira que eu trato as pessoas, qual é a mensagem que eu passo, qual é o trabalho que eu faço quando essas pessoas não estão dentro da minha sala de aula, tá? Então, essa é, na minha opinião, a primeira parte mais importante, mais fundamental da negociação. Tudo bem até aqui? Coloquem, por favor, nos comentários para ir me dando uma noção de como vocês estão recebendo a informação do lado de lá, se isso faz sentido para vocês, ou se não, se vocês também acham que esse negócio de controlar a frequência, de cuidar das pessoas é muita viagem da minha cabeça, tá? Coloca aqui nos comentários para mim, que eu acho que faz sentido eu ver um pouquinho o lado de vocês, eu entender um pouquinho qual é a visão de vocês sobre o trabalho, até para eu saber se eu fico muito contaminada com essa coisa do empreender, tá bom? Legal, então vamos lá. Eu tô aqui olhando meu roteiro, tá, gente? Porque como eu falei ontem, eu planejo tudo, eu preparo tudo. Ai, ai. Bom, uma coisa que é super importante, né? Que eu acho que é legal a gente parar para pensar, é sobre você fazer uma comparação sobre o seu serviço e um produto, porque quando a gente pensa em serviço, eu não sei se vocês já ouviram essa palavra nesse nosso meio profissional, é uma coisa intangível, né? Então o serviço, ele depende 100% de quem está
prestando o serviço. É claro que tem toda uma influência, o local que você vai dar aula, as condições físicas, né, o preço, o ambiente, tudo isso interfere a beça, né? Então, se você der aula numa sala bonita, numa sala com uma iluminação bacana, um som com qualidade, um espelho legal, uma decoração, é uma percepção de valor. Se você der aula num chão cheio de falha, onde não tem um banheiro para usar, né, onde se chover você tem que sair correndo para debaixo de uma árvore, que é o que muitas professoras e professores que foram dar aula em espaços abertos, ao ar livre, com a pandemia sentiram, né, é que ficava difícil você conseguir negociar com o cliente uma remuneração que justificasse, ou então seu serviço tinha que ser infinitamente, absurdamente bom, né, para justificar essa perda em termos de espaço físico. Tá? Então, a gente quando presta serviço não pode ignorar esses outros fatores que influenciam diretamente na opinião e na percepção do cliente como qualidade. Mas o principal é você, professor e professora, que está ali de frente para ele, para prestar, para atender uma necessidade que ele está procurando. Olá, Karine, oi, Maísa, bem-vindas, que legal que vocês estão aqui. Então, surgindo pessoas de outras áreas, né, de alunas também, divas, estão dando uma passadinha por aqui. Obrigada pela presença de todos. Mas, então, vamos lá. Uma coisa que é importante quando você faz parte, na sua negociação, quando você faz parte de uma empresa, né, vamos falar agora da realidade de você estar dentro, por exemplo, de uma academia. Uma das coisas que eu acho importante na hora de você negociar a sua remuneração é como que você é percebido pelas pessoas que contratam você, né? Então, qual é a percepção qual é a opinião que o seu coordenador, que o seu gestor, que o dono da academia tem ao seu respeito? Isso é super importante, é fundamental, né? E eu recomendo, eu sempre tive eu não sei se desde muito cedo eu resolvi empreender, né? Então eu sempre tive um pouco de dificuldade até de me encaixar em algumas equipes de pessoas que nunca tinham feito nada de ter o próprio negócio na vida. Então eu sempre fui aquela que não ficava contando hora de relógio, sabe? Eu ia por tarefa. Bom, tem que fazer isso aqui. Não importa se eu vou demorar 1 hora, se eu tô sendo paga para fazer por 1 hora, ou se eu vou demorar 3 horas e nas outras 2 não vou receber nada. Para mim, tarefa dada é tarefa cumprida e eu preciso fazer, né? Eu preciso cumprir. Então, nesse sentido, acabou que as portas sempre se abriram para mim com mais facilidade, porque o que eu gero na pessoa que está me contratando quando eu tenho uma atitude como essa? Eu gero a sensação nela de segurança. Eu gero a sensação nela de que eu sou uma pessoa com quem ela pode contar, que eu sou uma pessoa, uma profissional que não vou deixar furo, que não vou deixar buraco, né? Porque furo e buraco, gente, professor que falta, professor que chega atrasado, professor que não vai sem uniforme, ou chega com a cara amassada, sabe? Ou dá aula de cara feia, isso dá problema lá na frente na recepção, né? Então, e o problema lá na recepção chega para os gestores, né? Ou a opinião da recepcionista que recebeu a reclamação já vai ser levada para frente, né? Para os profissionais que são os contratantes. Então, você ter essa postura colaborativa conta muito para você poder fazer uma negociação positiva, né, ao seu favor, tá? E muitas pessoas acham que isso não tem tanta importância assim. Se eu tiver numa reunião, eu vou chegar lá e vou falar bastante, mas na hora do Ricardo tá falando aqui de política. Ricardo aqui é uma live sobre dança, tá? Então, às vezes as pessoas não têm muita preocupação com esse tipo de mensagem que elas estão passando, mas é muito importante que a gente tenha um discurso, né, alinhado com uma prática positiva, para que nós sejamos solução e não problema para quem está nos contratando. Roberta, mas isso faz tanta diferença assim na hora de negociar? Absoluta, tá? Então, gente que não dá problema, que dá solução, é gente valiosa para uma empresa, né? Porque, principalmente em academia, que a gente vê uma rotatividade de profissionais muito grande. Eu trabalho em uma academia, às vezes eu fico assim, gente do céu, eu tô no mesmo lugar, fechei minha academia e fui para uma outra academia parceira, eu trabalho recebendo percentual, né? E eu fico impressionada como em alguns cargos,
já passaram, por exemplo, 3, 4 pessoas naquele mesmo cargo. A equipe de professores, eu não tenho nem tempo, às vezes, de decorar o nome, já é outra equipe, já são outras pessoas. Oi, Priscila! Um beijo! Que legal que você tá aqui. Priscila Marcondelli, delícia, maravilha. Oi, Lude! Seja bem-vinda também. Nossa, gente, só gente muito boa passando por aqui, viu? Priscila Marcondelli é nutricionista, foi minha nutricionista durante muitos anos, muito competente, maravilhosa. Ludmila também, professora, personal trainer. E todo mundo ligado aí na área de saúde, na área de prestação de serviço. Oi, Cris, querida. Então, esse discurso alinhado com a sua prática, né? Você sendo bem percebida pelos seus pares de trabalho, não só as pessoas que te contratam, como os outros professores também, né? A composição da equipe onde você está inserido faz muita diferença na negociação. Então não adianta você ser aquela pessoa que fala bonito, né, que quando se junta com os outros fica dando palestra, sabe aquele pessoal que é bom de dar palestra, mas que no dia a dia não tem uma prática coerente, não tem uma prática alinhada. Melhor ficar quieto, não falar nada e na prática você ser uma pessoa que gera valor para a empresa, tá? Isso tudo acaba interferindo também na negociação. Faz sentido para vocês, gente? Faz sentido o que eu tô falando aqui? Sim, tenho medo de dar aula de dança country, as pessoas não gostarem do meu trabalho. Valéria, medo medo é uma coisa que a gente tem o tempo inteiro, né? Mas quanto mais a gente treina para ficar boa em alguma coisa, mais o nosso medo diminui, menor é o nosso medo. Olá, Dani, seja bem-vinda, boa noite. Tá? Então essa é uma coisa muito frequente, né? Ainda mais quando a gente, por exemplo, está começando numa área nova. Então, a gente tem esse medo mesmo, tá bom? Mas vamos embora pra frente. Bom, uma coisa que eu acho que eu sempre gostei, e eu acho que é uma ideia que precisa ser, todo santo dia ser o seu objetivo, que é o seguinte: eu quero superar as expectativas das pessoas. Eu quero superar a expectativa da pessoa que tá na recepção quando eu chego. Tô falando aqui do ambiente de academia, tá, gente? Eu quero superar a expectativa do professor que tá dentro de sala de aula. Eu quero superar a expectativa da minha aluna. Eu quero superar a expectativa da pessoa que me contratou. Tudo isso, quando eu tenho como objetivo profissional superar as expectativas, né? Eu comecei falando sobre a capacidade de gerar valor. E agora eu tô já entrando nesse segundo ponto, que é o de superar expectativa. Eu geralmente tendo a gerar nas pessoas uma percepção de qualidade do meu trabalho e do quanto eu sou essencial para aquela empresa muito maior. E essa seria o terceiro pilar, o terceiro passo da negociação, é você se tornar essencial para o lugar que você trabalha, né? O que acontece se você sair? Você já fez essa pergunta? Ah, se eu sair, qualquer outra pessoa que me substituir, tá tudo certo. Tá, né, assim, pode ser que você tenha criado essa situação de ter uma pessoa para te substituir e não gerar problema para quem tá ficando, que isso é super legal, mas pode ser que você não sintam sua falta porque você não tá gerando valor para aquele lugar. Ou pior, pode ser que quando você sai as pessoas agradeçam. Aí que mora o perigo que você precisa parar para pensar se, né, você não tá entregando muito menos do que você deveria, tá? Em termos de serviço. Sejam todos bem-vindos. Oi, Danilo, grande parceiro aí do Divas Dance, da área de turismo. Estamos falando sobre dança, viu, Danilo? Não tem nada a ver com turismo. E eu não sei cantar, e ele sabe cantar, viu, gente? Então, por isso que eu tô brincando aqui. Tá, então vamos lá. Existem 3 pontos, 4 eu diria, tá? Super importantes que interferem diretamente nessa questão da negociação. E o primeiro, são coisas do dia a dia, tá? São coisas que podem parecer simples, mas que fazem muita diferença. O primeiro é pontualidade, né? Se você é uma pessoa pontual, se você chega um pouco antes, se você, por exemplo, eu sempre falo, quando você está começando a montar sua turma, está começando a trabalhar num lugar novo, que eu sempre recomendo que você chegue entre 10 e 15 minutos antes do horário do início da sua aula. E o que você deve fazer nesse tempo? Claro, deixar tudo preparado para você começar no horário, mas você deve dar um giro pela academia, se apresentar para a equipe, se colocar à disposição, procurar pessoas que possam vir a fazer sua aula. Então, pontualidade, muitas vezes está ligada também com essa fase de captação de pessoas, de chegar num novo ambiente.
tá? Então esse é o primeiro ponto super importante. O segundo é frequência. Frequência, mas se eu trabalho num lugar de devia sempre, devia, mas não é o que todo mundo faz. Concorda? Tem gente que trabalha num lugar e tá sempre com um problema de saúde, com um atestado, com um filho doente, com um problema para resolver, né? E essa perda de continuidade do trabalho acaba que as pessoas, se elas não encontram o que elas procuram em você, elas vão procurar outra solução, elas vão procurar outra situação para resolver a questão delas, a necessidade delas naquele momento, né? Então, você tem que ficar muito atenta a isso, para que isso não seja um problema para você ali na frente, tá? Terceiro é a apresentação pessoal, né? Então, você precisa estar arrumado, se você tiver um uniforme, usar o seu uniforme, né? Limpo, cheirosinho, tá? Com mulheres com um brinquinho, um batom, né? Devia, né, Lud? Tenho medo todo dia, porém com planejamento e metas a serem alcançados, a carga é menor e o valor agregado ao seu trabalho é bem maior. Com certeza, Eliane, é a tal do planejamento. Ontem a gente falou bastante sobre isso, tá? Então, estar todos os dias bem asseado, pontualmente, são três coisas importantes no nosso trabalho, tá? Todos os dias, não é um dia tá feliz da vida, linda, maravilhosa, e no dia seguinte você chegar para dar aula com uma cara de que não dormiu, né? Trazendo 1000 problemas para sua sala, compartilhando com as suas alunas e seus alunos as suas questões pessoais. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é o fim da picada. E por último, que é o mais importante, mas se você não tiver as outras coisas, né, também você não consegue chegar muito longe, é a qualificação técnica. Então, também achei graça com devia. Pois é, gente, eu falo devia porque na prática do mercado, o que a gente vê não é isso. Nem sempre o óbvio é cumprido, o básico é cumprido, né? E eu tô falando aqui de 4 coisas só. E olha só, tem gente que acha que faz isso, chega no horário, não falta, se arruma e tem qualificação técnica e que tá fazendo demais. E sinto informar, não, né? Isso deveria ser o básico. Isso deveria ser obrigatório. A pessoa acha que só por isso ela já merece ganhar mais, né? E não é esse o caminho, tá? A Eliane tá colocando um outro comentário aqui. Treine, conheça muito bem as músicas, avalie todas as possibilidades possíveis, imagináveis de situações adversas que poderão acontecer durante sua aula, e isso te dará muito mais segurança. E aí tudo fica lindo. É isso aí. Eliane, eu vou te convidar para fazer uma live comigo semana que vem, hein? Gente, Eliane, olha só que história legal. Eliane nunca tinha dado aula de dança na vida, foi fazer curso comigo, né, Eliane? Ela era da parte aquática de uma academia, sabia fazer muito bem aulas de natação, de hidroginástica, sabia cuidar muito bem dos alunos, mas nunca tinha dado aula de dança. E aí ela fez o curso comigo, aprendeu, né? Ela não teve muitas práticas de dança na vida, mas aprendeu a metodologia que a gente trabalha e hoje ela virou empreendedora, olha que legal. Então hoje ela tem o seu próprio espaço, né? Ela arrenda um local, ela tem uma turma muito grande que ela atua aqui em Brasília, de divas, e eu fico super feliz de ver a Eliane crescendo. Ela já tá no 2º espaço, inclusive, né? Na verdade ela tem 3 espaços, então. Ela tem a turma dela num parque, ela tem um espaço que ela arrenda e um 2º espaço que ela tá começando agora. Então, Eliane, um beijo, super exemplo aí de pessoa perseverante, disciplinada, que não deixa a peteca cair. E com isso tá aí compondo a trilha de sucesso dela, tá? Então, a Silvia tá falando aqui, o mínimo é pontualidade, frequência, apresentação pessoal e qualificação sempre. Esse é o mínimo, né, Silvia? Esse é o mínimo. Isso não é diferencial, gente, não é, tá? Diferencial entra numa outra esfera. Então, tudo acaba interferindo nessa questão da negociação. Se a gente incorpora aquela postura, né, que eu gosto sempre de falar sobre a questão de se vitimizar, né, de se colocar como coitado, ai, ninguém me vê meu valor. Quando eu começo a escutar isso, eu já fico assim, ai meu Deus do céu, já começa a me dar uma agonia, né, porque a primeira pessoa que não tá vendo valor nela mesma, nela é ela mesma, sabe, não é quem tá do lado. Então assim, não adianta a gente ter essa postura de ficar reclamando, a gente tem que partir para a postura de solução, né, solução. O que você faz tem valor para alguém? Tem. Legal. Então, como é que eu trago esse alguém para fazer o que eu faço? Porque, gente, olha só, uma coisa que eu aprendi num curso que eu fui fazer em São Paulo, na área de modelo de negócio, tá? E a área de gestão. Toda solução
né, todo serviço, na verdade, é uma solução para uma pessoa que tem um problema. Quando a gente entende isso, quando essa ficha cai, quando você incorpora isso em tudo que você faz, você começa a se ver de outro jeito. Você não tem mais essa coisa do, não, eu só dou aula de dança, eu só dou aula de sei lá o quê. Não, você se vê como a solução de alguém. E quando você se vê como a solução de alguém, você não mede esforço para ser a solução de alguém. E quando você não mede esforço, você se torna essencial. Bingo! Quando você se torna essencial, aí, gente, é o melhor dos mundos. Porque negociar fica mais fácil quando você é essencial. Tá? Então, uma coisa acaba puxando a outra para que você, lá no final, tenha como consequência a sua negociação, a sua remuneração, a sua valorização profissional, que não tem somente a parte financeira como... A parte financeira, na verdade, é o grande... É o valor, né? É uma questão que a gente não discute, né? Então, quando a gente usa hora-aula de personal para dar como referência aqui, é uma coisa que eu tenho batido nessa tecla várias vezes, é porque dentro da nossa área de atuação, uma das profissões, uma das atuações mais valorizadas é o personal, tanto que muita gente sai da faculdade ou nem sai da faculdade já começa a dar aula de personal, porque o mercado vê você assim, tá disposto a pagar mais caro pela sua aula, e você já sabe que aquele é um caminho mais fácil de você chegar, tá? Então, eu uso essa referência muito por esse motivo, tá? E aí eu queria entrar aqui num conceito que eu sempre falo também bastante e que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu tô falando para vocês, do ser essencial, que é o comportamento empreendedor, né? Então, muitas pessoas confundem, muitas pessoas acham que comportamento empreendedor é só quando você abre o seu negócio. E não é. Por exemplo, hoje eu dou aula numa academia aqui em Brasília, né? Eu fui dona de uma academia durante 21 anos, então eu conheço tudo desse meio em termos de problema, dificuldade, curso, profissional, buraco, ai meu Deus, aquelas coisas que não tem jeito e que acontecem em tudo quanto é academia. Então hoje eu dou aula numa academia e eu também malho em outra academia e com perfis completamente diferentes. Então eu acho super interessante como essa nova função, né, com esse novo jeito de estar dentro de uma estrutura, ou seja, como parceiro e como cliente, me dá a possibilidade de aprender muitas coisas, tá? Então, o tal do comportamento empreendedor, ele é fundamental quando você está dentro de uma estrutura ou quando você opta por um caminho como esse que eu acabei de citar da Eliane, né? Eu vou alugar um espaço, o que você acha de abrir uma turma de dança na sala de um condomínio? Olha, é a mesma coisa que você ter uma academia. Claro que numa proporção infinitamente menor de problema, de gestão, né, de comprometimento, de risco. Mas o raciocínio tem que ser mais ou menos o mesmo. De gerar resultado, de captar, de fazer a gestão, os controles, ficar atento, captar, fidelizar. Como é que eu vou formatar meu preço? Quanto eu vou cobrar para poder pagar o custo de estar num espaço desse, né? Então, comportamento empreendedor é você se ver como um negócio. É você se ver como uma pessoa que soluciona problemas. Não só do dono do espaço que está te contratando, como também do cliente que está indo até você para consumir o seu serviço, tá? Faz sentido, gente? Nossa, quando eu entro nessa linha, assim, eu vou embora, porque eu acho que faz uma coisa tá tão atrelada à outra, né? E, de novo, infelizmente, as pessoas que não têm oportunidade, às vezes, de ser empreendedoras, né? De estar perto de alguém, vendendo alguma coisa, comprando alguma coisa, elas acabam não desenvolvendo tanto essa visão do todo, de se responsabilizar pelos resultados. Eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão que a gente vem falando hoje, no tema de hoje, que é a negociação. Faz sentido, gente? Me dá um alô aqui nos comentários, por favor, para eu não me perder aqui. Faz? Sim ou não? Bom, vamos lá. Continuando. Vamos falar um pouquinho sobre uma estratégia, e aí eu queria falar sobre uma coisa bem prática, tá? Bem prática para vocês, que eu acho que é bacana de observar. O que, por exemplo, eu tô falando aqui de você estar dentro de uma estrutura, né? De uma estrutura de academia. Hoje eu atuo assim, ó.
Eu tô dentro de uma academia aqui em Brasília, que é uma academia boutique, né? Quando eu fui para lá, veja o que aconteceu antes. Eu já estava com a ideia de fechar ou vender a minha própria academia. E eu já sabia que eu tinha como levar, a não ser que eu vendesse para uma outra empresa, e essa outra empresa exigisse que eu ficasse lá, né, ou que eu tivesse um contrato de exclusividade com eles, ou que eu atuasse no mercado que não fosse concorrente, que isso não aconteceu. Eu simplesmente fechei. Antes de eu fechar, eu comecei a pensar no meu plano B como profissional. Não mais como dona daquele negócio, mas como profissional. O que eu faria dali em diante? É claro que nessa época, né, que foi novembro de 2022, 21, 20, novembro de 2020, a gente ali, né, muito machucado pela pandemia, extremamente prejudicado com tudo que estava acontecendo, a gente já olhava para o mercado pensando nessa possibilidade de não continuar com a nossa empresa aberta. Mas eu já tinha o Divas Dance funcionando há 10 anos, né? Já em plena expansão, crescendo, apesar da pandemia, a gente sobreviveu, conseguiu, migrou para online, né? Criou estratégias, foi dar aula no YouTube, foi dar aula pelo Zoom, enfim. E aí eu já pensava, bom, se eu sair daqui, o que é que eu vou fazer? Para onde eu vou, né? E aí eu comecei a olhar em volta de mim, ali na minha própria academia, quais eram as alternativas que eu teria como espaços para levar as minhas alunas. Porque apesar de eu ser dona, eu também dava aula, né? Eu sempre gostei de sala de aula e como já tinha o Divas há muito tempo, eu sempre gostei de pegar a minha própria experiência para transmitir para as professoras, né? Então, aliar a minha prática empreendedora com a minha prática como professora, que eu acho que acaba sendo muito rica e eu levo isso de maneira já testada, já sólida para as pessoas. Enfim, então eu comecei a observar os lugares, né? Quais eram as minhas alternativas. Então eu visitei um monte de academias que eu sei que seriam boas opções para as minhas alunas. Aqui eu queria abrir um parêntese. Eu dava aula num bairro, para quem é de Brasília, né? Eu dava aula, minha academia era no Lago Sul, e eu moro no Lago Norte, ou seja, no outro extremo da cidade, né? Então eu tenho que atravessar o plano piloto para chegar no meu trabalho. Até aí tudo bem, né? Então para mim seria muito mais razoável, muito mais confortável procurar um lugar, já que eu estava fechando minha própria academia, procurar um lugar perto da minha casa, né? Mas eu falei, não, eu quero uma coisa que seja boa para os meus clientes. Então lá fui eu procurar uma academia perto da onde era a minha, e que fosse, que tivesse uma série de critérios, na minha opinião, importantes para poder levar as minhas clientes. Vou chegar na parte da negociação, tá? Eu tô construindo aqui o raciocínio junto com você. Então eu visitei alguns lugares, né? Eu olhei equipamentos, então eu tinha uma academia de ginástica, então eu olhei os equipamentos, porque eu sei que muitas das minhas alunas faziam a minha aula de dança e também faziam musculação. Eu olhei a grade horária de outras aulas, aí elas fazem dança e também gostam de fazer um alongamento, um funcional, uma ginástica, então eu olhei tudo isso. Olhei a condição física da sala de aula, né? Da sala de coletiva. Aí eu fui para a parte de preço, né? Então fui olhar a tabela de preço para ver o que eu achava que elas iam abraçar com mais facilidade. Enfim, eu entrei em todos esses critérios e acabei, né, numa academia que tinha pouco tempo que ela tinha inaugurado. Na verdade, ela abriu, funcionou 2 semanas e fechou. Então, imagina como é que estava a situação dos proprietários, né? Investiram muito dinheiro num espaço top, nível altíssimo, num bairro de alto poder aquisitivo, com custo alto. Então, não só o valor de investimento, como também o valor do custo fixo operacional, ou seja, aquele custo que a gente tem que pagar para a empresa funcionar, tendo cliente ou não, né? Então, eles estavam realmente numa situação assim de desespero. E aí chego eu, né, para negociar alguma coisa. Então, imagina, ali, naquele momento, eu sabia que eles tinham o quê? Que eu acabei de dizer para vocês, um problema. E eu também, concorda? Que eu também tinha um problema, eu tinha que levar minha turma para algum lugar, eu tinha que conseguir dar continuidade para o trabalho que eu vinha desenvolvendo há tantos anos. E aí nós encontramos uma solução
né, que ficasse bom para todo mundo. Então eu combinei com eles um percentual que fosse interessante para mim e para eles. O que contou muito ponto positivo ao meu favor? Eu hoje dou aula num horário que geralmente as academias não tem nada. Então eu entro como lucro, eu não entro concorrendo com outra atividade para dividir sala, para dividir cliente. Esse é o ponto número 1. Então, por exemplo, a minha aula de dança é 10 às 11 e 11 a meio-dia, né? Horário em que 90% das academias não tem nada acontecendo nesse horário. Tem a musculação lá funcionando, um professor, tal, ou dois, mas as salas de coletiva geralmente estão vazias, né? Às vezes, quando tem uma aula às 9 da manhã, né? Que termina às 10. Então, eu entro nesse horário, tá? Outra coisa que contou muito ponto ao meu favor é que eu tinha uma carteira de clientes. Então, eu sabia que pelo trabalho que eu construí ao longo do caminho, eu tinha como chegar e falar, olha, eu acho que eu consigo, né? Porque eu também não posso assumir a responsabilidade pelas decisões das minhas alunas, mas eu acho que eu consigo trazer pelo menos 20 pessoas para cá. Né? Hoje a minha planilha de chamada tem, quer ver? Vou falar agora para vocês aqui que eu estava trabalhando nisso hoje. Então, eu consigo dar o número exato para vocês. Hoje, na minha chamada, eu tenho 47 pessoas. Em 2 horários, numa sala que é desse tamanho, com uma pilastra no meio. Né? Então, imagina quantas vezes, eu me fiz essa pergunta, quantas vezes na minha vida como empreendedora, chegou uma professora ou um professor, chegou um profissional me oferecendo estar num horário ocioso da minha empresa, ou seja, né, eu não tinha um custo extra com essa pessoa, ela ia me ajudar a pagar o custo que eu já tinha. Quantas vezes? E com uma carteira de clientes qualificada, ou seja, com clientes dispostos a pagar o preço que eles estavam cobrando. Então, gente, diante disso, eu sabia que eu tinha ouro nas minhas mãos. E aí eu parti para a fase de negociar. Né? É claro que eu também abri outras frentes, eu conversei com outros empreendedores e para todos eles, né, com quem eu conversei, eu sabia que eu tinha um valor muito alto. Por quê? Porque eu construí isso ao longo do caminho. Né? Porque eu tenho hoje um grupo de pessoas para quem eu entrego um valor danado. Então eu sei que para a saúde delas eu sou fundamental, física, para a saúde emocional, para a saúde social. Eu sei que muitas têm ali o grupo das alunas como principal grupo de convivência, né? Tem pessoas que são extremamente sozinhas ou tem a família no final de semana, mas durante a semana ficam sozinhas, ainda mais esse público maduro, que tem muito essa realidade. E eu sabia, sempre soube e continuo sabendo, e é assim que eu trabalho, que eu tenho um valor muito grande para a vida dessas pessoas e claro que elas também têm um valor muito grande para a minha vida. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu trabalho com muito amor mesmo. Eu entrego muito mais do que as pessoas esperam de mim, né? Então, quem tá perto de mim sabe que essa é uma premissa que eu tenho na minha vida, em absolutamente tudo que eu faço. Quando a gente viaja junto, eu entrego muito mais, né? Tem gente que vai falar, caraca, Roberta, você não para? Como é que você dá conta disso? E eu dou conta porque eu sou muito apaixonada por esse resultado que eu vejo que eu sou capaz de gerar nas pessoas. Eu me sinto viva e útil para o mundo, né? E isso para mim tem um valor muito grande, né? Eu sinto que o que eu faço faz muita diferença com as pessoas. E, de novo, eu abri a live de hoje falando sobre a questão da negociação. E a questão da negociação começa na nossa capacidade de gerar valor para as pessoas. Então, quando você sabe disso, você consegue entrar numa negociação sem arrogância, sem viajar na maionese do eu tenho que ser valorizado, então se você não me pagar tanto. Como é que você vai cobrar por alguma coisa se você ainda não mostrou que você é capaz de gerar resultado? Tá? Então, todas essas questões são extremamente importantes na hora de você negociar. Aí sim, você entra numa negociação de cara limpa, sem medo, sem se sentir desconfortável de estar cobrando aquilo, ou de estar pedindo aquilo que você quer. E claro, gente, existe uma questão em negociação que é o seguinte, isso eu fui aprender num programa de empreendedorismo que eu participei em São Paulo. Chamado 10 mil mulheres, da Getúlio Vargas. Foi um processo seletivo extremamente criterioso no Brasil inteiro. Era uma metodologia de empreendedorismo feminino, criada pela Babson College, que é uma das maiores escolas de empreendedorismo do mundo nos Estados Unidos. E aí eles fizeram uma parceria com a Getúlio Vargas para aplicar essa metodologia no Brasil.
Foi um programa onde as participantes passaram por um processo seletivo muito rigoroso, né? Eu me candidatei e eu fiquei durante 6 meses indo praticamente todo final de semana para São Paulo para assistir aula, para aprender, e a gente teve uma aula sobre negociação. E para mim foi uma aula difícil, porque negociação tem a ver com autoestima, né? Negociação tem a ver com os seus valores pessoais, né? Com a maneira como você se apresenta para o mundo, né? Com a maneira que você conhece os seus limites, então eu vou até aqui, eu não vou até ali. E tem a ver com algumas técnicas também. Então, toda vez que você for entrar numa negociação, você deve fazer uma ancoragem. O que é uma ancoragem? Você deve jogar um valor para a sua outra parte que está sempre um pouquinho acima do que você deseja. Então, por exemplo, se você quer negociar uma hora-aula de R$80, vou chutar aqui, você deve pedir uma hora-aula de 100 ou de 99, tá? Para chegar nos 80 e explicar por quê, né? Por que eu devo pagar para você uma hora de trabalho, de repente mais alta que a equipe, né? O que você me traz de benefício? Então, você precisa ter muita clareza do que você é capaz de gerar de resultado para o outro lado, para poder cobrar, para poder exigir ou para poder estabelecer o que você quer, tá? Então, essa é uma das coisas que eu aprendi, porque quando a gente fez esse exercício nesse programa que eu participei, foi engraçado que eu me rendi muito ao emocional. Era um exercício de negociar, eram 2 partes negociando, nada a ver com academia, nada a ver com dança. Era uma negociação onde eu era dona de uma empresa de uma gráfica e a outra parte era um banco, gerente de um banco que tinha que contratar o meu serviço. E eu sabia quais eram os meus limites da minha negociação, quais eram as ancoragens, né, o meu limite máximo e mínimo de negociação e a outra parte também. E para mim foi uma experiência muito engrandecedora, porque eu me rendi ao apelo emocional que a minha parceira de exercício foi fazer comigo e eu não fiz uma negociação boa por causa disso. E eu acho que a gente aprende muito mais, às vezes, com as nossas experiências negativas do que com as positivas, né? E essa experiência foi muito forte para mim. Porque eu deixei na mesa, eu lembro do professor olhando pra minha cara e falando assim, você deixou dinheiro na mesa, esse dinheiro era seu e você não quis levar. Eu falei, meu Deus do céu! Então hoje, quando as minhas alunas, ou seja, as professoras de dança me procuram para pedir ajuda para formatar um modelo de negociação, e eu faço isso junto com elas, eu gosto de principalmente preparar essa professora e deixá-la muito consciente do que ela vai oferecer e até onde ela concorda em ceder ou em exigir. Qual é o seu limite, mínimo e máximo, né? E o que você tem como argumento para justificar esse valor que você está pedindo. Se você entrar numa negociação sem ter clareza sobre isso, você está perdida. Você vai ter que aceitar ou vai se ver obrigado a aceitar qualquer coisa que te oferecerem. E de repente, no desespero de pagar uma conta, de começar uma turma, quando você vê, não dá mais tempo de voltar atrás. Fica chato, né? Você ter concordado com uma coisa, daqui a um mês você tá lá, ó, pensando bem, não era bem isso não. Quer dizer, você já assinou um contrato, você, não só um contrato, né, jurídico ali, como um contrato de boca, você já botou sua cara lá na frente e já falou que vai fazer o negócio. E como é que você vai recuar agora? Como é que você não vai cumprir a sua palavra? Que é uma das coisas mais importantes que existem nesse mundo, não é verdade? Então, numa negociação, você tem que entrar com muita clareza do que você quer e até onde você vai, tá? Tanto para cima quanto para baixo, né? Quanto para um nível máximo de negociação, uma excelência, quanto um nível mínimo. E uma das coisas importantes, gente, é que numa negociação não é interessante você se dar bem em cima da outra parte, tá? Não é interessante. Por quê? Porque aquilo não se sustenta. Nem a outra parte se dá bem em cima de você. Aquilo não se sustenta ao longo do tempo. Daqui a pouco alguém vai querer roer a corda, vai querer dar para trás e aí o negócio está desfeito. Ou você vai ficar ali trabalhando só porque você tem que cumprir um período mínimo que você se comprometeu. Né? E o outro lado, mesma coisa. Ué, mas ela não concordou, mas ela não topou isso, por que agora está dizendo que não está satisfeita? Então, que a negociação seja um pouco mais dura, um pouco mais difícil, mas que seja uma negociação bem feita no médio e longo prazo, tá?
Fernanda, essa está sendo a parte difícil para mim. Eu moro numa cidade com 16 mil habitantes. Fernanda, eu não entendi por que numa cidade com 16 mil habitantes nem todas têm renda fixa. Tá, entendi. Tem lugares que são mais difíceis mesmo, tá? Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Um dia desses, uma pessoa me procurou interessada em fazer o nosso curso. E aí eu perguntei assim pra ela, tá, como é que funciona, como é que é o programa, parará. Aí a gente começou a trocar ideia. Eu perguntei pra ela, onde você mora, né? Porque essa justificativa de que, eu moro num lugar, eu moro numa cidade que é muito pequena, eu moro numa cidade que é meio roça. Eu sempre pergunto assim, na cidade onde você mora, tem gente com dinheiro? Se tem gente com dinheiro, tem carro bom? Tem. Tem restaurante bom? Então as pessoas têm dinheiro para pagar, né? No caso dessa pessoa, ela mora numa cidade do interior de São Paulo. Aí eu fiz questão, eu nunca tinha ouvido falar da cidade, eu fiz questão de entrar no Google e pesquisar sobre aquela cidade. Porque eu falei, cara, tá cobrando tão pouco por quê? Por que tá cobrando tão pouco? Se você entrega muito, claro, de repente fica mais difícil um pouco, né? Você migrar, pessoa que já pagava um valor, vou falar aqui das minhas alunas, por exemplo. As minhas alunas, eu consegui negociar nesse espaço novo que eu fui, um valor muito próximo do que elas pagavam, mas já era um valor maior, né? E as outras que foram chegando, foi aumentando o valor e eu ganho um percentual. Então, assim, ao mesmo tempo, eu não quero de forma alguma que as minhas alunas que estão comigo há tanto tempo se sintam prejudicadas por todo esse processo. Então, mesmo eu recebendo às vezes um pouco menos, eu tento negociar com os contratantes, com os meus parceiros de negócio, que essas alunas que estão comigo há mais tempo talvez tenham algum tipo de benefício, se não financeiro, algum outro, né? Então, assim, é importante que você tenha não um apego pelo dinheiro, sabe? Ao mesmo tempo que fazer uma negociação é muito importante, você não ter o apego pelo dinheiro, mas você ter apego pelos seus valores. E também, no final das contas, você, né, estabelecer o que você quer ter como objetivo financeiro, tá? Então a gente não pode colocar o dinheiro na frente de tudo, mas a gente também não pode esquecer que o quanto você vai ganhar é o que vai te manter motivado ao longo do caminho, é o que vai te manter feliz, é o que vai te possibilitar que você invista em outras coisas, que você tenha uma qualidade de vida coerente com o que você quer. Então, tudo isso faz diferença, tá? Então, nem todas têm renda fixa. Mas não ter renda fixa, não. Às vezes, por exemplo, Brasília é uma cidade de funcionários públicos. Então, a pessoa às vezes fica um tempão sem ter aumento. Ela já compromete a renda dela com condomínio, parcela do apartamento, escola do filho. Mas sempre tem um valor ali dentro do que ela recebe, que ela usa para lazer, que ela usa para saúde. Cabe, né, no meu MBA em marketing que eu fiz, logo depois que eu saí da faculdade, ao invés de ir para uma especialização na área técnica, que eu fui para fazer um MBA em marketing, eu nunca vou me esquecer que o professor ele falava assim, o salário da pessoa como se fosse uma cesta, você tem que estar ali dentro. Você tem que estar dentro da cesta dela, cesta de produtos e serviços que ela consome todo mês. Se você não tiver, por exemplo, hoje, praticamente todo mundo tem internet, concorda? Por que é uma coisa tão fundamental na vida da gente ter internet? Por que a gente vê pessoas com uma renda baixíssima com internet e celular novo? Celular que funciona? Né? Então, assim, essas coisas a gente precisa parar pra pensar. Porque a pessoa acha que aquilo é essencial. E por que a gente não se faz essencial? O que falta pra você ser essencial na vida da pessoa que tá te contratando, na vida da pessoa que tá te procurando, pra ela olhar pra você e falar, cara, eu posso ficar sem um monte de coisa, mas sem minha aula de dança eu não posso. Sem esse grupo aqui, eu não posso. Agora, você tem que fazer com que a sua aula, o que você oferece, o serviço que você presta, tenha um monte de motivos pra ela ficar e pra ela ver você como um profissional de valor, tá? Espero que tenha feito sentido pra você, viu, Fernanda? Porque não se apega a essa coisa de eu moro numa cidade pequena, as pessoas não têm renda fixa, tá? Às vezes não tem renda fixa, um dono de um grande negócio não tem renda fixa muitas vezes, né? Ele ganha muito dinheiro em alguns momentos, pouco dinheiro em outros. Ele tem um prolabore, que é um salário, mas às vezes ele não tem um salário tão alto quanto muita gente acha que tem, tá? Então, assim, não se apega nisso. Olha para o mercado enxergando quais são as oportunidades que eu tenho de prestar o serviço que eu presto. Quem são as pessoas que pagam caro por alguma coisa e não estão pagando para mim? E por que não estão pagando para mim? Tá? E aí sim você começa a estabelecer a cara do que você faz,
o preço que você quer cobrar e vai atrás dessas pessoas. Beleza? Deixa eu voltar para cá, que a gente já tá chegando no final do horário. Esse é um assunto, né, complexo, né, gente? Eu sei que é, mas não pode ter medo de negociar, não, tá? Recentemente, a minha filhada, que também é do programa, do Divas, né, ela foi morar no Rio para abrir o Divas lá, e aí ela, infelizmente, a pandemia começou, ela não conseguiu abrir, né, começou com algumas academias, as academias estavam naquela coisa abre e fecha, não consigo contratar ninguém, não consigo nem ter cabeça para conversar com você, ela acabou voltando para Brasília. E ela sempre trabalhou comigo na minha academia. Então não tinha mais a minha academia para trabalhar, né? Que eu fechei. Aí ela foi meter as caras no mercado, né? E eu vi ela sofrendo, né? Assim, pensando muito, passando mal, né? Como é que eu vou fazer, com quem que eu vou falar, quem que eu procuro, onde eu vou. Como eu já tinha feito todo um mapeamento do mercado, eu entreguei algumas coisas mais mastigadas para ela e orientei como que ela deveria se organizar e o que ela deveria fazer para fazer uma boa negociação. Por quê? Uma má negociação no início compromete tudo que vem pela frente, né? Então, se ela não fosse criteriosa, cautelosa, né, e não olhasse esse momento com muito carinho, talvez ela fosse para um lugar, né, que ela não ficasse satisfeita depois que passasse aquela vontade enorme de voltar a dar aula, que é uma coisa que ela gosta muito, tá? Adorou os exemplos. Ótimo, Fernandinha. Fico feliz que tenha sido útil para você. Oi, Cíntia! Que saudade! Cíntia lá do Rio. Delícia. Bom, gente, acho que eu falei bastante, né? Faz sentido. Tá bom. Não tá bom. Chega. Já deu. Eu queria que vocês colocassem aqui... Meu Deus! Caiu, fechei o computador aqui, meu roteiro e caiu. Deixa eu deixar ele aberto que ele vai fazendo um contrapeso aqui. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários, ou melhor, eu queria que vocês deixassem um comentário na live, que eu vou ter que finalizar ela, né? Porque já deu aqui a 1 hora que eu prometi, que eu não ia passar de 1 hora de série de Netflix. Eu queria que vocês deixassem um comentário na live, assim, sobre o que fez mais sentido pra vocês. Né? O que de repente você ainda não tinha parado para pensar, que ficha que caiu, né? Consegue estruturar? Aliás, melhor, tive uma ideia aqui agora falando para vocês. O que você oferece no seu serviço? Você vai escrever para mim no inbox. Pode ser? Pode ser. Tenta vender o que você faz para mim pelo preço que você quer. E por que eu deveria pagar? Tá, desafiei agora. Em que vocês acham de fazer esse exercício? Aí eu vou pegar algumas dessas informações, vou colocar no Stories amanhã pra gente poder debater esse assunto. Não é legal? Porque, gente, assim, falar de dinheiro, né, na cultura do Brasil, às vezes a gente vai falar sobre dinheiro, sobre hora-aula, sobre ganhar, sobre salário. Tem gente que tem um desconforto muito grande de falar sobre isso, né? E eu acho que a gente não precisa, às vezes, entrar no pessoal de cada um. Mas a gente pode usar os exemplos e fazer os exercícios para a gente poder se ajudar, né? Tá? E eu quero muito ajudar vocês com a experiência que eu tenho, com todas essas que eu contei. E eu quero que vocês me ajudem também a entender quais são as dificuldades, tá? Então, escreve no inbox, pode ser? Escreve para mim, assim que terminar essa live de preferência. Tenta vender para mim o seu serviço. Fala por que eu quero vender para você por X, né? Então, eu quero que você me pague tantos por hora ou tantos por mês para fazer minha aula, porque eu vou te oferecer isso. E vamos ver o que sai dessa brincadeira? O que vocês acham? Pode ser? Então, o que falta para eu ser essencial? Legal, Dani. Essa é uma pergunta muito forte, né? É uma pergunta muito poderosa. Que, inclusive, assim, o que eu acho legal dessa pergunta, Dani, é que ela não bota a gente para baixo. Sabe? Ela bota a gente para pensar, ela bota a gente para frente. Então, essa é uma pergunta que eu me faço com muita frequência, né? Será que eu sou essencial para todas as minhas alunas? É claro que não, né? As pessoas têm diferentes níveis de percepção do que eu faço, né? Algumas eu tenho um espaço muito grande na vida delas, outras elas não têm tanta proximidade assim, até porque é uma questão de tempo também, tem gente que tá comigo há menos tempo. Mas eu tenho alunas começando a fazer aula comigo o tempo inteiro, gente. E eu continuo me fazendo essa pergunta todos os dias, né? O quanto eu sou essencial para essa pessoa? Como é que ela sai da minha aula sentindo o quê? Mês que vem ela volta, não volta, tá? E toda vez, por exemplo, que uma aluna fala para mim
que não vai continuar, ou que vai sair, ou que não vai renovar contrato, gente, eu fico péssima, vocês não têm noção. Isso mexe comigo pra caramba, mesmo sabendo que eu não posso controlar todas as variáveis que interferem na decisão dela. Mas eu fico, cara, onde eu falhei? Eu pego muito pra minha responsabilidade. Né? E eu prefiro que seja assim do que eu afrouxar, acomodar e achar que, deixa pra lá. Ela que não quer, ela que tá perdendo. Não, não é assim que eu penso, tá? E até agora tá funcionando. Então, enfim. Então, ó, finalizamos a noite de hoje. Como posso ser uma profissional de valor? Ótima pergunta, Dani, muito legal, tá? Só de estar aí junto com você, eu tô muito feliz, muito feliz. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado essa noite comigo. Quarta-feira, né? Terceira live. Amanhã tem mais live, todos os dias. E eu espero que vocês me mandem aí no inbox essa proposta de venda. Vamos ver se eu vou comprar o teu serviço. Vamos ver se eu vou comprar a tua aula, tá bom? Então, ó, um beijo. Gostou dessa live? Manda pra alguém, manda pra outras professoras. Vamos unir forças e já se prepara pra Semana Viver da Dança. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça, tá? Faça. O link tá lá na minha bio. Se você já fez e ainda não respondeu a pesquisa, responda, tá? Pra gente fazer um evento assim, com tudo que você precisa, atendendo bem as necessidades que você tem aí de atuação profissional, e vamos formar essa rede de apoio, né? Eu sempre acredito que fica mais fácil quando a gente, ó, se junta, tá bom? Um beijo, um beijo, um beijo, queridas. Perfis de projetos como divas, todo o tempo que tem, tô estudando. Ótimo, Fernandinha, show de bola, tá? Show de bola. Depois a gente troca mais figurinhas aí, viu? Um beijo grande, gente. Boa noite pra todos.